irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento importante em nossas vidas, onde buscamos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacita a compreensão do tema que estudaremos, nos capacite para que possamos também ter condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, e revista-nos da orientação do Teu Santo Espírito, é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ame o Senhor, seu Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Na realidade, amar ao Senhor, seu Deus, isso é uma prioridade. Como prioridade é ter acesso a uma fonte de poder, desde que isso aconteça de forma espontânea em nossa vida, de amar a Deus acima de tudo. E esse texto que nós acabamos de citar aqui de Deuteronômio capítulo 6, esse texto, com o seu contexto, foi utilizado pelos filhos de Deus lá em Mateus, no capítulo 4, verso 10 e 11, quando ele estava sendo tentado por Satanás. E foi com esse conteúdo aqui que ele concluiu e expulsou definitivamente de suas proximidades ou de sua presença a Satanás, que se retirou, que logo fugiu. Foi exatamente esse texto aqui que foi citado para finalizar a conversa quando o Filho de Deus sofria a tentação lá no deserto. Amar a Deus, como temos no segundo tema, ainda analisando o contexto de Deuteronômio 6, o verso 1 e o verso 2 agora, nós vimos que amar a Deus, irmãos, acima de tudo, isso prioriza a vida. Porque Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem vida se não for por Ele. Então é uma questão até de juízo, de consciência normal. Exceto se não temos consciência do que é vida no seu verdadeiro sentido. Se entendemos vida só como essa vidinha michuruca que a gente vive por aí está perdido, né? Porque isso aí, qualquer hora, qualquer hora. Agora, a vida eterna é o nosso sentido original. É o sentido original da criação de Deus. Essa nós só vamos resgatar ela, recebê-la de volta, se nós priorizarmos esse amor que é a base, que é Deus. Deus é amor. Então, se Deus é amor e também Ele é a vida, é evidente que tudo tem que girar em torno dele. A minha vida gira em torno dele. A sua vida gira em torno dele. A vida de todas as criaturas do universo gira em torno dele. Ele é o Criador, é o centro de tudo. E ele se identifica na sua palavra como amor, que não é um simples sentimento, mas é uma essência fundamental da inteligência eterna e do apego dele com as suas criaturas. Mas é bem verdade que muitos não fazem questão disso. Muitos ignoram. Muitos preferem esquecer. E aí esses terão os resultados das suas escolhas. Porque sem Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. É um simples sopro de vida que daqui a pouco não é mais nada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, temer o Senhor. Quando a gente analisa Deuteronômio 10, 12, e analisando também esse contexto do capítulo 6 que nós estamos analisando, curioso que isso parece contraditório, né? Num versículo falando do mesmo contexto, para amar a Deus, e no outro temer a Deus. Mas não devemos nos esquecer jamais que o idioma com que foi escrito a palavra de Deus é um idioma muito diferente do nosso. E esse temor, dentro do contexto do amor, é exatamente para nos trazer o sentido de quem é que nós estamos falando. De quem que é que nós estamos falando. Nós estamos falando do Criador, da vida em pessoa, da essência da vida. Então, a partir do momento que eu perco o foco dele, eu estou perdendo o foco da minha própria vida.
Porque Ele é a vida, Ele é o ser pelo qual nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Paulo entendeu isso e explicou com clareza. Sem Ele nós não somos nada. Satanás está vivo até hoje porque tem o fôlego dele nas suas narinas. Senão ele não estaria vivo também. Mas um dia, ao encerrar o conflito, ele vai descer à morte eterna. E nunca mais será. Ele e todos os que se agregarem a ele nesse mesmo propósito, de ignorar a vida ou de ignorar a Deus. Quando nós ignoramos a Deus, nós estamos ignorando a vida no seu verdadeiro sentido. Por isso que fica fácil de entender o que é temor a Deus, quando nós temos compreensão e consciência desse fato, de que Ele é a vida, de que Ele é o Criador, de que Ele é a nossa essência. Aí fica fácil de entender, não tem por que não entender. E muito mais fácil ainda de amá-lo. Que aí eu passo a conhecer todo o contexto do que Ele fez por mim, para que eu seja resgatado. E você também. Pense nisso. É muito profundo, irmãos. Tem um texto aqui de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que comenta umas coisas muito fortes relacionadas com esse contexto. Observe aqui. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Presta atenção nisso aí. Potestades do ar, do oxigênio. Presta atenção. Do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, dentre os quais todos nós também, que antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com os que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para com Ele nos fazer sentar nas regiões celestes com Cristo, para mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas novas, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Irmãos, observe que quando fala que até o ar que nós respiramos é contaminado pelo pecado, prestou atenção nesse detalhe, nesse conteúdo tão profundo? E que essa contaminação que vem até no ar que a gente respira, o cheiro do pecado, que promove o prazer e a dependência do pecado, que é só Ele que liberta e pagou um preço impagável para que nós sejamos libertos. E quando nós nos conscientizamos disso e aceitamos esse perdão que Ele nos oferece de graça, quando nós aceitamos isso, nós estamos convidando o Espírito Santo para fazer a transformação necessária em nós, para que sejamos então reconstituídos, restaurados, redimidos de forma plena e absoluta, assim que Ele se manifestar nas nuvens dos céus para nos buscar. E olhando isso como filhos da ira, nós temos que observar que lá no Egito, e não só no Egito, em todas as perseguições que aconteceram na história do povo de Deus, sempre esses indivíduos que quis escravizar a humanidade. E o foco principal, é claro, é o povo de Deus, onde as potestades da maldade, com seu líder, depõe o tempo todo e combate contra o tempo todo, tentando de alguma forma atingir a Deus através dos seus escolhidos. Toda a vida foi assim. E tem muita gente pensando que vai ser diferente hoje. O governo mundial, a hora que levantar, vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a humanidade na parede. Veja, tudo o que aconteceu até agora. O tanto de gente morrendo, e principalmente a escala maior de perda, que é acima dos 50 anos. Morre mais novo, mas é muito pouco, comparado com o volume que vai dos 50 anos para cima. Os que já têm problema de saúde, então nem se fala. Então, está havendo
Um genocídio na humanidade que as potestades da maldade está promovendo através das suas ações relacionadas com essa pandemia. Deixa uma ideia bastante clara de domínio, né? Porque quanto menos gente tiver e só os bons que escapou, vamos dizer assim, só os mais fortes, aí a seleção de escravos fica bem ajeitada, né? Muitas pessoas não estão atentas ao que está acontecendo. Por isso que Jesus falou que vai haver choro e ranger de dente. Muitos ficarão assombrados, desmaiarão de terror ante a expectação das coisas que sobrevirão a este mundo. E vocês serão arrastados aos tribunais, entregues, traídos por gente da família, por amigos e tudo mais. E terão ódio de vocês. Sereis odiados por causa do meu nome. Dá para ter uma ideia do que aconteceu no Talibã poucos dias atrás, né? O ódio contra o cristianismo. E não só lá no Talibã, em várias partes do mundo, isso é muito antigo. E mais de 70% do planeta é pagão, irmãos. E esse governo mundial vai levantar com essa estrutura, com fundamento comunista que é totalmente ateu e pagão, com ideologias totalmente contrárias ao cristianismo e aos princípios da palavra de Deus. Só que as pessoas que estão vacilando com relação às providências a serem tomadas hoje, vai pagar muito caro. Aquele número de conservos, irmãos, que Apocalipse 6,11 fala que vai morrer ainda nessa última perseguição para completar o número do fechamento da porta, para o fechamento da porta da graça, meus irmãos, a maioria, com certeza, vai ser desses que estão vacilando aí. E não estão tomando providência, não estão buscando providência nenhuma de ter aonde ficar amanhã. Você já preparou um lugar para você ir? Na hora que a coisa estourar, você tem para onde ir? Já parou para pensar nisso? Se não parou, pare para pensar. Pare para analisar. Porque o tempo está próximo. O próprio Abraão não conseguiu evitar que a sua descendência, que ele estava ciente que ia acontecer, descesse para o Egito. Abraão morreu alguns anos depois que começou o cativeiro egípcio. Ele não desceu. Isaac também não desceu. Mas já Jacó e os seus filhos desceram. Abraão já tinha morrido quando ele desceu. Para vocês terem uma vista geral, só para ter uma ideia do cativeiro, o cativeiro egípcio como opressão mundial começou em 1876 a.C. e terminaria em 1446 a.C., para fechar os 430 anos que aconteceu do cativeiro. Olha as curiosidades aqui dentro dessas datas, para vocês verem que tipo de personagem que estava vivo nessa ocasião quando começou. O próprio Sem, tá lembrado do Sem? O primogênito de Noé, o que saiu da arca, estava vivo ainda. A morte de Sem foi em 1848 a.C., ou seja, 28 anos cativeiro adentro. Ele viveu, ficou lá na terra dele, de boa, tranquilo. Ele não desceu para o Egito também. E era daqueles grandes, dos gigantes ainda, dos que viviam, morreu com 600 anos de idade. Quando Isaac nasceu, em 1836 a.C., já tinha 40 anos de cativeiro egípcio acontecendo. Abraão foi morrer em 1821, ou seja, 55 anos que já estava acontecendo o cativeiro egípcio. Mas como eu disse, nem Abraão, nem Isaac desceram para lá. Ficaram lá nas suas terras, como Sem também ficou. Mas o domínio egípcio já estava acontecendo no planeta. E outros descendentes de Abraão já estavam sendo oprimidos. Porque Abraão teve vários filhos, com várias concubinas, além das esposas que ele teve, como Sara, como Quetura, concubina como Agar e várias outras, como relatado em Gênesis capítulo 25, verso de 1 a 5. Confira e você vai ver. Então, dessas descendências já tinha muita gente sendo oprimida ali. Dentre outros povos também que vinha sendo oprimido, não era só a descendência de Abraão. O que Deus avisou para Abraão, que da descendência dele seria vítima desse contexto. E Abraão não conseguiu evitar isso. Não teve nada que ele pôde fazer que resolveu isso. Como eu e você não pode fazer nada com o que está acontecendo hoje também. E, infelizmente, muitos lares serão divididos por causa disso. Porque um quer e o outro não quer. Um acredita, o outro não acredita.
Um quer tomar providência, o outro não quer. Isso sem falar quantos que vão pagar alto porque é dependente de outro ao tomar essas decisões. E diante de Deus, depois, é que vai ser a grande questão. Que salvo e perdido vai ter para todo lado. Por isso que vem as ilustrações das parábolas de Cristo, que vai ter duas no moinho, uma vai, outro fica, vai ter dois no campo, um vai, outro fica, e assim por diante. Que inclusive é um texto usado de forma erroneamente, mal interpretado, então, em várias igrejas que tem por aí afora. Mas é apenas uma ilustração para mostrar lares divididos. Para isso existe essa aplicação, essa alegoria em cima desse fato indiscutível. O próprio Cristo avisou que, inclusive, aconteceria muita traição mútua de pessoas serem denunciadas e entregues para serem mortas pelos seus próprios companheiros de casa, membros da própria família. É muito grave o que a profecia apresenta do que nós enfrentaremos, que não vai ser diferente de nada que já aconteceu para trás. É a mesma coisa, não muda nada. Só o tempo vai ser mais rápido, mas com certeza mais intenso, porque em menos tempo e uma maldade maior e uma tecnologia tão avançada, vai ser muito intenso. Então, se nós tomarmos providência, nós conseguiremos viver melhor, da forma mais tranquila possível, debaixo da graça, proteção e direção do nosso Deus. E só para fechar a curiosidade aqui daquelas datas que eu estava falando, em 1720 a.C., foi exatamente o início da trégua dos 30 anos de José. A trégua de José já tinha 156 anos de cativeiro egípcio, quando José foi lá para o Egito, para vocês verem, né? Então eles nasceram dentro desse período de cativeiro e José foi o pioneiro, que foi para lá, se tornou governador do Egito, trouxe a família para proteger a família, só que depois que morreu José, como disse Lucas aqui em Atos dos Apóstolos, outro faraó que não conhecia José levantou e oprimiu de novo. E aí foi até 1446, quando Moisés foi levantado como libertador e tirou eles de lá. É muito profundo, irmãos. Abraão, com toda a sua orientação, intimidade e fé que ele tinha com Deus, ele não conseguiu evitar. Nós também não vamos conseguir evitar muita coisa. Mas nós podemos cuidar de nós mesmos. Com a graça de Deus, com fé em Deus, nós podemos hoje sim estar tomando providência da maneira melhor possível, conversando, dialogando, estudando, orando e buscando no Senhor a segurança necessária. E Deus há de nos poupar, há de nos proteger e há de nos guiar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o justo viverá pela fé. Então temer ao Senhor é algo muito amplo do que um simples entendimento de um significado gramatical. Mas sim, é lembrar que Ele é o nosso Criador. Ele é a essência da vida. E nós somos porções dele. Nós somos plenamente dependentes dele se quisermos viver a vida no seu verdadeiro sentido. Por isso que a reverência, o respeito, a sua palavra e a sua presença e a sua casa principalmente é muito importante. Essa semana, num culto de domingo, eu sofri uma tristeza grande quando eu chego na igreja e percebi aqueles giroflex que ficam dentro de boate, esses filmes que a gente assiste, aparece muito, né? Porque eu nunca entrei, nem quando eu era do mundo, eu nunca entrei numa boate, não sei como que é lá dentro. Conheço pelos filmes que a gente assiste. Então quando eu entro na igreja e tudo apagado, o tempo todo do culto apagado, aquelas luzes piscando, jogando cor, do pessoal que está cantando, a programação jovem, aquilo me deixou muito chocado. Porque o santo e o profano jamais deveria ter aparência no mesmo lugar. Porque o profano é lá no mundo, lá dentro é um lugar santo, é a casa de Deus. Então não importa a idade das pessoas, não importa que tipo de estratégia que está sendo adotada aí, mas jamais imitar um mundanismo tão grande para poder colocar uma coisa tão santa como são os louvores ao Senhor. E o ambiente em si daí é muito sagrado. Então é muito sério isso, irmãos. Eu fiquei triste com aquilo, de saber que nível de relacionamento que os cristãos hoje em dia estão tendo. Em muitos lugares pela história afora. A conivência com relação ao homossexualismo é algo também muito terrível. Isso é um movimento que está crescendo e está aumentando muito no mundo todo,
fruto da ideologia de gênero realmente, da estrutura pagã, da estrutura de ateísmo do próprio comunismo, que tem tentado contaminar a face da terra e promover em muito breve a execução da sua liderança, oprimindo os odiados cristãos, que então assim eles o fazem, por onde quer que eles dominam. E nós precisamos de entender o que é de fato temer a Deus, e não nos tornarmos alvos de abominação diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, ele nos amou primeiro. De fato, a própria criação, irmãos, indiscutivelmente, incontestavelmente, é um ato de amor. O Criador é amor e a sua criação é um ato de amor, incontestavelmente. Se analisarmos Deuteronômio capítulo 4, verso 37, capítulo 7, verso 7, 8, 13, 10, 15, e o capítulo 23, verso 5 e o 33, verso 3, todos esses textos, e dentre outros textos na Bíblia também, concluiremos a mesma coisa, que Deus, antes de nos criar, Ele amou durante, e continuou amando, e continua até hoje, e fez o que fez para salvar a mim e a você, para resgatar a mim e a você, que somos mortais e que caímos um dia. E já nascemos no mundo caído, respirando a contaminação do pecado neste mundo. E temos a salvação garantida pela graça de Deus, pelo amor que Ele nos amou primeiro. O plano da redenção, meus amados irmãos, é muito mais antigo do que a criação. Porque Deus, em sua onisciência, Pai, Filho e Espírito Santo, já traçou essa questão toda, já sabia o que ia acontecer. E por que Ele fez assim mesmo? Porque sabia que é a minoria. Quando nós olhamos em Apocalipse 12, na abertura do verso 4, ele mostra que foi 1/3 das estrelas que caíram, das estrelas do céu que caíram. Irmãos, 2/3 ficou firme. Então, é minoria. Então valeu a pena. Com certeza que valeu a pena. E não foi à toa que o plano todo foi executado, mas é tão antigo quanto a criação. O grande conflito é bem mais jovem do que o plano da redenção. O plano já estava traçado, e quando aconteceu, vem seguindo a risca, passo a passo. Tudo no conteúdo do atributo divino conhecido como onisciência. Mas eu e você temos escolha, ou de andar na luz ou das trevas. Jesus falou, você tem 2 caminhos diante de você, porta larga, porta estreita. Procure entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à morte eterna, e muitos têm entrado por ela. Fique atentos, é muito profundo isso, mas Ele nos amou primeiro. E no quinto tema, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Interessante. Esse é o conteúdo que você encontra em Deuteronômio 5, verso 10, Deuteronômio 7, verso 9, Deuteronômio 10, 12 e 13, Deuteronômio 11, verso 1, e Deuteronômio capítulo 19, verso 9. Todos esses textos aqui, se você analisar, você vai resumir no que o próprio Cristo falou mais tarde. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É nada mais, nada menos do que uma expressão de amor, irmãos. Guardar a lei de Deus. Guardar os seus mandamentos. Não é guardar para ser salvo. Nós não somos salvos pela lei de Deus. Nós não somos salvos pela Bíblia e muito menos pela igreja. Nós somos salvos pela graça. Agora, guardamos os seus mandamentos, inclusive, quando fala em mandamento, estamos falando do mandamento todo, os 10, incluindo o sábado, que é um dos 10. Porque lá em Mateus, no capítulo 5, versos 17 a 19, Jesus falou bem claro, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, olha, até que o mundo acabe. Nem o jota e nem o tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa, que tirar qualquer um desses mandamentos e ensinar para os outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E o que os guardar e os ensinar, será considerado grande. Não foi eu que escrevi, está aí dentro a palavra. Então, guardar os mandamentos é uma expressão de gratidão pela salvação que eu tenho certeza que Ele me deu. E eu sei que como pecador que sou, como mortal que sou, Ele vai completar para mim entrar no céu, como vai completar para você. Não tem um sequer na face da terra que não vai precisar de complemento. E é para isso que a graça existe.
Mas para isso eu tenho que estar andando debaixo da graça e olhando para Ele, o autor e consumador da minha fé. Assim eu serei vitorioso sempre, dia a dia. É uma vitória a cada dia, até chegar no reino eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, o principal mandamento. Se analisarmos Marcos 12, de 28 a 30, observarmos a conversa dele com aquele escriba que veio então perguntar qual que é o grande mandamento, né? E ele respondeu qual foi? O amor. Porque Deus é amor, é a base de tudo. O amor que ele falou aqui, não é esse amor que a gente entende aí como amor, que a gente foi mal educado sobre a questão do amor, não. Por que mal educado? Porque nós interpretamos amor de uma maneira diferente. Existem até expressões vulgares com relação ao amor. Vamos dizer, fazer amor. Isso é muito vulgar. Porque o amor humano, o amor mortal, ele é um amor troca. Ele não tem nada de amor, na realidade. É um sentimento egoísta. Se me trata bem, eu trato bem. Se me trata mal, eu vou tratar mal. E pronto, acabou. Então é um amor muito condicional. Agora, o amor que a Bíblia aqui comenta, o amor verdadeiro, o amor divino, é o amor ágape, aquele expresso no ministério e vida de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ali sim, é o amor ágape. Esse é absoluto. Esse é um amor incondicional. Que na sua essência, ele suporta tudo, ele vive tudo. E é nele que está vinculado, inclusive, o verdadeiro perdão, que também é divino. Que perdoa e esquece, não fica jogando na cara. Assim, quando entendemos isso, chegaremos à conclusão que não tem sentido a gente chamar de amor o que nós temos que chamar de amor por aí afora. Isso não é amor. Pode ser paixão, pode ser qualquer coisa, menos amor. É um equívoco muito grande termos essa confusão na nossa cabeça. De mesclarmos essas informações, de mesclarmos esses amores que não tem nada a ver com o verdadeiro amor no seu verdadeiro sentido. Que ele é absoluto, único e padrão, é a essência da criação, é a essência da vida. E é fundamentado nessa essência é que nós suportamos, é que nós vivemos a fé, é que nós fizemos tudo o que fizemos até hoje e por muito que ainda precisamos fazer. Só pela graça de Deus que é o que conseguiremos fazer tudo. E com certeza absoluta, não vamos fazer tudo e Deus terá que completar para mim e para você, porque somos réis mortais. Não somos mais que isso. Não somos nada diante da augusta e magnífica presença do eterno Criador. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. Por isso que o principal mandamento é amor. Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a si mesmo. Não fala para o próximo nunca o que você não quer ouvir. Não pense dele o que você não quer que pense de você. É muito sério isso, irmãos. Facilita bem a nossa vida termos a compreensão do verdadeiro sentido do amor e da expressão correta dele. No sétimo tema, o trono eterno. Eu vou citar um texto aqui da Pena Inspirada, do Grande Conflito, página 651, que diz o seguinte: o fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e se humilhar por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Quando as nações dos salvos olham para o seu Redentor e contemplam a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem seu trono, que existe de eternidade a eternidade, e saber que seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador: digno, digno é o Cordeiro que for morto e reuniu para Deus com seu preciosíssimo sangue. Ó Senhor, que grande verdade, que com teu sangue precioso, que corre nas tuas próprias veias, tu destes o teu próprio Filho, que morreu a morte eterna, ressuscitou porque não tinha pecado, mas para salvar a nós, que tu criastes um dia, e nos desviamos do sentido verdadeiro do teu plano original, e tu com teu amor maravilhoso nos resgatou, através da vitória do Calvário. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, faça-nos vitoriosos, e que naquele grande dia nós e nossos lares representados nesta oração sejamos contados dentre aqueles
que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.